Do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos. Os bons espíritas. O espiritismo bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, conduz forçosamente aos resultados acima, que caracterizam o verdadeiro espírita como o verdadeiro cristão, pois um e outro são a mesma coisa. O espiritismo não cria uma nova moral, mas facilita aos homens a compreensão e a prática da moral do Cristo, ao dar uma fé sólida e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Muitos jovens, dos que creem na realidade das manifestações, não compreendem as suas consequências nem o seu alcance moral, ou, se os compreendem, não os aplicam a si mesmos. Por isso, o que acontece? Será por uma falta de precisão da doutrina? Não, porque ela não contém alegorias, nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações. A clareza é a sua própria essência, e é isso que lhe dá força para que atinja diretamente a inteligência. Jesus disse-nos que nos enviaria um outro Consolador que nos lembraria de tudo o que Ele nos tinha ensinado. E para nós, a doutrina espírita é o Consolador prometido, ou se quisermos, a terceira revelação. Revelação aqui no sentido de, tal como Kardec coloca no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, no sentido de dar uma continuidade a todos os ensinamentos que têm sido trazidos pela espiritualidade superior na tradição cristã que começa com Moisés, ou seja, com o Antigo Testamento. Então, no Antigo Testamento nós vemos essencialmente a revelação do Deus único, a causa primeira de todas as coisas, que criou tudo o que existe. Já não mais o Deus do fogo, os deuses dos elementos naturais, mas o Deus, a inteligência que criou todos os elementos naturais que conhecemos e tudo mais que nós desconhecemos. Este conhecimento já estava presente em alguns círculos iniciáticos. Já no Antigo Egito, em alguns grupos, algumas elites religiosas ou espiritualistas, já tinham esta intuição de que tudo o que havia só podia ser resultado de uma única, se quisermos assim dizer, mente. Porque se houvesse vários deuses responsáveis pela criação, como é que eles poderiam assegurar a unidade que nós observamos no universo? Como é que poderiam assegurar a ordem, a coerência, a consistência? Mas, assim, as massas ainda não tinham maturidade para compreender esta verdade. Então, este era um conhecimento que ficava restrito apenas a algumas elites. Ora, com o Antigo Testamento, esta revelação torna-se assim massiva. É trazida a um povo para que pudesse começar a disseminar-se. E é claro, com a revelação do Deus único, vem também as leis da natureza que provêm desse Deus único e que têm a sua consequência para a vida moral. E todos nós já ouvimos falar dos famosos 10 mandamentos, que são a base dos princípios morais. E quando nós lemos aqueles mandamentos, muito dificilmente, seja qual for a nossa cultura, nós vamos dizer, não, isto está errado. Portanto, não matar, não roubar, não levantar falsos testemunhos, etc.
é relativamente consensual em qualquer cultura, em qualquer época. Porque isso são leis que estão na natureza. Que estão inclusive na natureza da nossa moralidade. Ora, Jesus vem mais tarde dar continuidade a esta revelação. Ele próprio disse: eu não vim destruir a lei. Eu vim cumprir a lei. Então ele não veio trazer assim novidades disruptivas. Eram disruptivas para o entendimento das pessoas, para a interpretação das pessoas. Não eram disruptivas em relação àquilo que tinha sido transmitido. Então Jesus vem dar continuidade e vem retificar alguns equívocos, algumas interpretações que durante algum tempo, durante milénios, foram, enfim, aceitáveis, dado o grau de maturidade da população, mas chega a um ponto em que nós temos que renovar as nossas concepções. Então Jesus traz a lição do amor, agora de uma forma mais ampla. Já estava presente. Nos 10 mandamentos, nós, no fundo, vemos uma síntese daquilo que nós devemos fazer e não devemos fazer ao outro. Portanto, chamam-nos a atenção para o cuidado no trato com o outro. Convidando-nos para quê? Para nos colocarmos no lugar do outro. É o início da revelação da lei do amor. Mas Jesus leva esse mesmo ensinamento às últimas consequências. Ensinando-nos que amar não é só amar a nossa família, não é só amar a nossa tribo, não é só amar o nosso grupo religioso, não é só amar quem nos ama. Esse é o amor puramente humano. Jesus veio nos ensinar o amor divino, que é o amor que não tem fronteiras, que não tem condições. É o amor absoluto. E que não depende daquilo que os outros nos fazem. Porque o nosso amor depende daquilo que os outros nos fazem. Se o outro nos trata bem, se corresponde às nossas expectativas, se tem um comportamento agradável, nós gostamos muito da pessoa. E ficamos com muita vontade de ajudar a pessoa. Mas quando o outro nos frustra, nos trata mal, o nosso amor logo diminui. Então nós ainda medimos quem é que merece o nosso amor, quem é que não merece o nosso amor. Porque é um amor condicional. Isso é humano e é natural na fase evolutiva em que nós nos encontramos na qualidade de espíritos imortais. Jesus convida-nos a ir além disso, mostrando-nos como é o amor divino. Porque sendo espírito puro, ou seja, um espírito que já atingiu um grau de evolução que nós um dia alcançaremos, daquilo que chamamos espírito puro, crístico, já tem condição para personificar, demonstrar o que é o amor de Deus. Que é um amor que não tem condições. Deus não mede as nossas qualidades para decidir se nós merecemos ou não o seu amor. Diz o Espírito Emmanuel através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier: Deus ama tanto o verme quanto o anjo que o representa junto ao verme. Então sejamos nós vermes ou anjos, sejamos nós santos ou pecadores, benfeitores ou malfeitores, o amor de Deus é exatamente o mesmo. Porque não depende de nós, depende dele. Então Deus ama-nos, façamos o que fizermos. Deus ama-nos no acerto, ama-nos no erro, ama-nos quando nós o amamos, ama-nos quando nós o expulsamos da nossa vida
Deus ama-nos sempre. E está sempre presente. Isto não deve ser algo estranho de entender, porque quem é pai, quem é mãe, sabe, não é? Que façam os filhos as asneiras que fizerem, não deixam de amá-los. É claro, salvaguardadas as devidas proporções, mas não deixam de amá-los. Então Deus ama-nos como um pai. Como um pai que não precisa de condições para nos amar. Então Jesus traz-nos esta revelação ensinando: amai os vossos inimigos. Perdoai a quem vos ofende. Reconcilia-te com o teu irmão. Mas mais do que falar, Jesus exemplificou. Para que os seus ensinamentos não ficassem na teoria, mas se tornassem vida. Vida. Porque o Evangelho é o relato de uma vida. Não é um tratado de filosofia. É o relato de uma vida. De pessoas que conviveram com Jesus e descreveram aquilo que observaram. Então, nos exemplos que Jesus nos deixa, nos vários lances da sua vida, sobretudo naqueles mais desafiantes, quando ele é traído, quando é abandonado, quando é preso, quando é agredido, injustamente condenado e quando é crucificado, nós vemos aí o que é o amor na sua plenitude. Basta estudar como Jesus reagiu perante estas circunstâncias e comparar como é que um ser humano comum reagiria. Então, se viesse um soldado para nos aprisionar, nós provavelmente, se soubéssemos que era injusto, nós ou fugiríamos ou lutaríamos de volta. Foi exatamente o que o discípulo de Jesus, Simão Pedro, fez. Desembainhou a espada e cortou a orelha do soldado. Como é que Jesus reagiu? Pegou na orelha do soldado, deve ter limpado assim a areia e curou a orelha do soldado. E nós ficamos perplexos. O que é isto? Que pessoa é esta que faz isto? Ninguém faz isto, claro. É a diferença entre um espírito puro e nós. Jesus, que já sabia que ia ser traído, porque ele próprio disse na última ceia: um de vós me vai trair, não deixou de convidar os seus discípulos para jantar, ceiar com eles na Páscoa. Ele que já sabia que Pedro ia negá-lo, porque ele disse: antes do galo cantar vais-me negar 3 vezes, não deixou de estar com ele. E quando ao terceiro dia ressuscita, não vemos Jesus dizer aos seus discípulos: seus traidores, abandonaram-me. Não. Não vemos nenhum discurso de recriminação. Vemos apenas Jesus dando continuidade ao seu ensinamento e à sua relação afetiva com os seus discípulos mais próximos. Então Jesus traz-nos esta segunda revelação que vem na continuidade da primeira, para nos ajudar a compreender que Deus não é só a causa de todas as coisas, não é só uma inteligência que legisla, é um Pai que ama e que está presente na nossa vida. É o Pai da parábola do bom samaritano, que quando o filho pródigo regressa à casa, depois de ter esbanjado toda a herança, o pai recebe-o, conforme diz na passagem, com beijos no rosto,
dá uma festa e manda matar o novilho para celebrar o regresso do seu filho. Portanto, é o pai que não se preocupa que ele tenha errado, que ele tenha sido abandonado. Não é o pai que fica magoado. Não é o pai que vai humilhar o filho. Agora vens para a minha casa, agora que a vida te correu mal, agora já queres estar aqui. Não. É o pai que celebra o regresso do filho. Esse pai da parábola é o símbolo de Deus, que celebra sempre que nós voltamos a Ele, independentemente dos caminhos por onde tínhamos andado. Ora, o Antigo Testamento, o próprio Evangelho, estão carregados de parábolas, de símbolos, de linguagem, que para nós hoje é difícil de entender. E que têm sido, inclusive, de alvo de muitas interpretações teológicas que distorceram o sentido simples, original do ensinamento. E que esconderam a pureza, a essência moral do ensinamento, criando um conjunto de complicações desnecessárias, que tem levado muitos a ou afastarem-se da religião porque não faz sentido nenhum, porque muitos interpretaram aquelas passagens ao pé da letra, ou seja, de forma literal, dizendo, não, Deus criou o mundo em 7 dias. E nós hoje sabemos que isso não faz sentido, até porque o Sol não existia no primeiro dia. Então como é que se contava os dias se não havia Sol? É claro que não pode ser interpretado de maneira literal. Não podemos ler como se estivéssemos a ler uma descrição científica de um fenómeno. Temos que ler como quem lê um poema, que tem um caráter lúdico, simbólico, alegórico. É parábola para nós extrairmos o sentido espiritual. Então muitos leem muitas passagens, própria fala do Cristo, e interpretam de forma literal e ficam presos a isso. Quando Jesus diz, se o teu olho escandaliza, arranca-o. Será que Jesus quer que nós andemos a arrancar olhos? É claro que é uma forma simbólica de dizer, se há algo que te perturba, que te desequilibra, que mexe com o teu ponto fraco, afasta-te disso. Não te ponhas a jeito. Não te ponhas a jeito. Não crias hábitos em torno disso. Afasta-te. E muitas outras passagens. Muitas, inclusive, é que se referem à própria reencarnação. Quando diz na passagem a Nicodemos, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E muitos acham, bom, está-se a referir ao batismo. Ok, é uma interpretação possível. Não é? Mas porquê é que a pessoa tem que ser batizada para ver a Deus? Será que a pessoa tem que ter uma opção religiosa específica para ver a Deus? Então e os outros que fazem outras opções religiosas? Estão condenados a viver sem Deus? Então a doutrina espírita traz-nos elementos que nos ajudam a interpretar os ensinamentos morais de Jesus de uma forma, para nós, mais lógica, mais racional, mais coerente com a razão. E assim, com os princípios da doutrina espírita, da imortalidade da alma, reencarnação, pluralidade das existências, comunicabilidade dos espíritos com os encarnados, etc.,
estes elementos permitem-nos dar um outro sentido e, em muitos casos, um novo sentido às palavras de Jesus e àquilo que está descrito nas passagens, inclusive os chamados milagres, que durante milénios foram vistos como violações às leis da natureza, e hoje, quando estudamos Allan Kardec, os estudos que Kardec fez sobre o perispírito, sobre aquilo que hoje chamamos de energia, sobre mediunidade, já temos elementos que permitem explicar esses fenómenos, essas curas, a partir de leis que estão na natureza, só que simplesmente eram leis que nós não conhecíamos. Aceitando que somos imortais e que reencarnamos sucessivas vezes para nos irmos aperfeiçoando gradualmente e que vamos em cada existência colhendo aquilo que semeámos em existências anteriores, já conseguimos olhar, ler as bem-aventuranças e compreender porque é que Jesus diz que bem-aventurados são os aflitos. Hoje já sabemos que a aflição, aquilo que nós chamamos de aflição, a dificuldade, a dor, no fundo são oportunidades que a vida nos dá de evoluir, aprender algo que nós ainda não aprendemos e corrigir erros que nós cometemos no nosso passado e dos quais não nos lembramos. Então a aflição, em muitos casos, é o momento de nós saldarmos as nossas dívidas, uns para com os outros e para com a nossa própria consciência. Então é como se dissesse assim: bem-aventurados são aqueles que neste momento estão a pagar tudo o que devem. Porque a partir do momento em que saldam as dívidas, ficam mais tranquilos e poderão voltar a viver de maneira mais livre. Ao passo que outros vivem endividando-se ainda mais, porque ainda não tomaram consciência daquilo que estão a fazer. Então, quando olhamos para a ressurreição, muitos pensam que absurdo, impossível, alguém voltar dos mortos. Bom, se nós agora já sabemos que a alma é imortal, já não é tão difícil de compreender o que é que a ressurreição significa. O que é que Jesus pretendeu ensinar com a ressurreição? Isso justamente, nós somos imortais. Existe vida para além da vida. Existem outras condições de vida que nós não conhecemos. Que a nossa casa não é o plano material. Nós somos espíritos. E, portanto, nós pertencemos ao plano espiritual. Nós estamos aqui temporariamente para aprender como o aluno vai à escola. Ele não é da escola, ele não mora na escola. Ele vai à escola e volta à casa. A casa é o seu lar. E a nossa casa é a pátria espiritual. E compreendendo que nós somos imortais, já fica fácil compreender que, por muito difícil que a nossa existência presente seja, isto não é o fim de nada. Então não faz sentido ficarmos desesperados porque estamos a perder a nossa vida para a dor. Não. Nós vamos estar sempre na vida. Então aquilo que nós vivemos hoje, que na maioria dos casos não é aquilo que nós sonhamos, não corresponde às nossas expectativas nem idealizações, mas são as dificuldades necessárias para nós aprendermos o que temos que aprender
e conquistarmos dentro de nós aquilo que temos que conquistar. E o Espiritismo, ao nos falar da lei de causa e efeito, cada um colhe aquilo que semeia. Ou, se quisermos, lei da ação e reação, torna fácil de entender porque é que Jesus nos incentivou a amar, a perdoar, a reconciliar, a amar os inimigos. Porque nós receberemos sempre da vida e dos outros de acordo com aquilo que nós oferecemos à vida e aos outros. Então, quem odeia, pela lei de justiça, vai receber ódio. Quem é conflituoso na relação com os outros vai atrair para si relações, pessoas conflituosas, ou seja, pessoas que estão bem nesse registro. Porque aqueles que gostam de relações mais tranquilas não vão querer conviver connosco. Só se forem obrigados pela força das circunstâncias. Porque senão não estão para isso. Não é? O contrário também é verdade. Se nós cultivamos a generosidade, a disponibilidade, boa intenção na relação uns com os outros, autenticidade, honestidade, transparência, é isso que nós vamos atrair para nós. Porque as pessoas que se afinizam com isso, com esses traços, com essas características, vão querer conviver connosco. É uma questão de sintonia. E isto é um princípio que nós observamos facilmente na nossa vida, nas nossas companhias. Nós convivemos com pessoas que têm afinidade connosco nos interesses, na forma de estar. Aqueles que não têm afinidade, nós não os procuramos. Não cultivamos essa relação para além do mínimo necessário. Então, se nós queremos ser compreendidos, se queremos ser amados, se queremos ser valorizados, se queremos ser respeitados, se queremos ser perdoados pelas nossas imperfeições, pelas nossas faltas, o único caminho para nós obtermos isso dos outros é oferecermos isso aos outros. Porque o amor é uma lei. Não é só uma lei porque alguém se lembrou de dizer que sim. Não é uma lei porque Jesus veio e disse amai-vos uns aos outros. O amor já era uma lei antes de Jesus. Porque o amor é uma lei que está no universo. Está na natureza. Que é um princípio de atração, de unidade entre tudo. Desde a força gravítica que atrai os astros uns para os outros, às forças que fazem com que os eletrões circulem em torno de um núcleo, no átomo, é o mesmo princípio. É um princípio de atração. Que, no ser inteligente que somos nós chamamos de amor. Mas é o mesmo princípio. Está na natureza. Só que em nós esse princípio não funciona de forma automática, porque requer o uso da nossa vontade, do nosso livre-arbítrio. Nós temos o poder de escolher viver fora desse registro. E quando nós vivemos fora desse registro, nós sabemos muito bem quais são as consequências. Como é que uma pessoa amargurada a vida toda, conflituosa, rude, como é que ela vive? Que amizades é que ela tem? Constrói. Uma pessoa egoísta. Então ela vai pagar o preço
pela sua forma de viver e de estar. Nós pagamos o preço pela forma como nos relacionamos uns com os outros. Porque o amor é uma lei e quem não ama está fora da lei. E quem está fora da lei recebe a reação da própria lei para nos levar a corrigir. Então, quando nós maltratamos, quando nós agredimos, nós vamos receber o mesmo de volta. Para experimentarmos em primeira mão do veneno que demos a provar ao outro. Por isso, nós, em cada existência que vivemos, vamos reencontrar determinadas companhias das quais nós não gostamos e com quem temos muita dificuldade em lidar. Porque talvez sejam companhias que já vêm do passado e com os quais nós temos uma relação conflituosa e continuamos a atrair essa conflitualidade até a resolvermos. Até a resolvermos. Porque a vida traz-nos sempre aquilo que nós damos à vida. Então, a doutrina espírita, quando se debruça sobre o Evangelho, não está, ou melhor, Kardec, quando faz a análise, a interpretação do Evangelho à luz da doutrina espírita, dos princípios do espiritismo e com a inspiração da espiritualidade superior, não está preocupado em fazer teologia. Não está preocupado com ritual. Não está tão pouco preocupado com história. Está preocupado com o ensino moral. O ensino moral. O ensino moral prático. Para o dia a dia. Porque, ao contrário de outras interpretações do passado que nos diziam assim: fora da igreja não há salvação. O céu é para aqueles que acreditam na palavra de Deus, que acreditam em Jesus, que são batizados. E então o que é que nós fazíamos? Ok, então eu vou ser batizado, está garantido. Ou então vou pagar umas indulgências, como antigamente, e tenho o meu lugar no céu reservado. Rezo um tanto de orações, cumpro um conjunto de rituais e tenho o meu lugar no céu. Ora, aquilo que o diálogo que Kardec estabelece com os espíritos através dos médiuns para investigar sobre o mundo espiritual vai revelar uma realidade completamente diferente. Porque ele entrevista os espíritos que se manifestavam e vai perguntar: quem foste, o que fizeste, que vida é que levaste, como é que é a vida aí, como é que tu te sentes, como é que tu te encontras, e começa a observar um padrão. Aqueles que estão felizes no mundo espiritual, isso não tem qualquer relação com a sua religião, não tem qualquer relação com a sua posição social, tem relação com a sua vida moral. Então conversa com pessoas que eram da alta sociedade, pessoas que tiveram inclusive cargos religiosos, pessoas que eram assim muito bem conceituadas do ponto de vista social, como se fossem muito virtuosos e que do outro lado se encontravam em profundo sofrimento. E conversa com outros que eram pessoas simples, apagadas na sociedade, mas que pela sua conduta
pela sua conquista interior, agora se encontravam numa condição feliz, tranquila, de onde se conclui que é a nossa forma de viver, de nos relacionarmos uns com os outros, é o nosso padrão moral que vai determinar a nossa condição após a morte do corpo. E no fundo, já é a nossa condição moral que, de certa forma, determina o nosso grau de felicidade e bem-estar nesta existência. Porque muitos podem ter fortunas, podem ter vidas, do ponto de vista material, muito confortáveis. Isso não garante que eles tenham casamentos felizes, que eles tenham boas relações familiares felizes, não garante que tenham amizades sinceras, não garante que tenham paz na consciência. E não há nada melhor do que nós estarmos em paz connosco, seja qual for a adversidade. E para nós estarmos com paz na consciência, só precisamos de uma coisa: vivermos de acordo com as leis de Deus, que são as leis da natureza. Porque é na consciência justamente que está escrita a lei de Deus. Então, até ao livro dos Espíritos, nós acreditávamos que a lei de Deus estava escrita na Bíblia. E quando Kardec pergunta aos Espíritos onde está escrita a lei de Deus, na consciência. Então, os livros servem só para a gente recordar, reconhecer, porque a lei sempre esteve dentro de nós. Nós vamos com a lei onde quer que estejamos. E a nossa consciência sabe e diz-nos quando é que nós estamos a desrespeitar a lei. Sempre que nós desrespeitamos o outro, sempre que nós agredimos o outro, sempre que nós agimos de maneira egoísta, nós estamos a agir contra a nossa própria consciência. E isso é a maior causa de desequilíbrio na nossa vida. Para alguns demora tempo a chegarem a esta conclusão. Mas é justamente a esta conclusão que Kardec chega à medida que vai desvendando o mundo espiritual e aqueles que o habitam. Que a felicidade dos espíritos depende do seu grau de perfeição moral. Não tem a ver com crença. Tem a ver com a nossa capacidade de nos relacionarmos uns com os outros. Então, ser espírita é muito mais do que aderir a um movimento. Ser espírita realmente, quando abraçamos as consequências morais do espiritismo, porque muitos ficam-se apenas pela componente científica, experimental, pelo fenómeno. Mediunidade, materializações, etc. Ciência. Isso é fundamental porque esse é o fundamento da doutrina. É o ponto de partida da doutrina. Outros ficam-se pela parte filosófica. Reencarnação, justiça, liberdade, etc. Que também é fundamental para nós conseguirmos compreender. Mas tudo isso tem implicações práticas. Implicações práticas. E são essas implicações práticas que Kardec explora e disseca no Evangelho segundo o Espiritismo.
Esse é o ponto de chegada da doutrina. O ponto de partida é a ciência, o ponto de chegada é a moralidade. Então, diz-nos o Espírito de verdade no Evangelho segundo o Espiritismo: Espíritas, amai-vos, o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Nós precisamos instruir-nos, precisamos de conhecer a ciência, precisamos de conhecer filosofia. Não é sermos cientistas nem filósofos, mas precisamos de estudar, compreender, para que a nossa fé seja raciocinada, não dogmática. Não é? Eu acredito porque me disseram que tenho que acreditar para ir não sei para onde. Não, não há mistérios. Temos que compreender. Porque quanto melhor compreendermos, mais segura é a nossa fé. Porque nós sabemos porque é que acreditamos. Não acreditamos cegamente. Acreditamos, mas sabemos porquê. Mas nada disso serve de coisa alguma se nós no nosso dia-a-dia continuarmos a ser exatamente os mesmos. Então de que é que serve saber que somos imortais se no dia-a-dia nós sofremos e vivemos exatamente da mesma maneira que um materialista? De que é que serve saber que numa próxima existência vamos colher os frutos daquilo que estamos a semear hoje, se continuamos a agir de maneira egoísta, de maneira agressiva, de maneira grosseira, uns com os outros? De que é que serve saber que somos imortais se, perante a possibilidade de morrer ou a perda de alguém que amamos, nós entramos num desespero incontrolável? Então, Kardec chama a atenção para isto e diz-nos que o verdadeiro espírita, o espírita completo, é aquele que faz todos os esforços para dominar as suas más inclinações. É aquele que se estuda, aquele que se analisa, aquele que se observa e procura a cada dia melhorar. É aquele que conhece o seu egoísmo. É aquele que estuda o seu orgulho e que cuida a cada dia de ser um pouco melhor. Aquele que procura dominar a sua vaidade, dominar os seus desejos que já não são convenientes, aquele que procura cuidar do seu comportamento no trato com os outros, aquele que procura a cada dia dar um pouco mais de si, sacrificar-se um pouco mais pelos outros, sair do comodismo, aprender a dar um pouco mais do seu tempo aos outros. Não é de repente tornarmos-nos santos, não. É a cada dia procurarmos ser um pouco melhores. Um pouco melhores. É aquele que se esforça por perdoar as ofensas, sem alimentar mágoas. Aquele que se esforça por compreender o outro, por muito absurdo ou estúpido que possa ser o seu comportamento ou as suas ideias. Aquele que se esforça por respeitar o outro como ele é. Aquele que procura colaborar, criar relações harmoniosas. Aquele que procura não criticar o outro, não dar importância aos defeitos do outro. E nós gostamos tanto de falar mal. Procura não falar mal. Então, quando nós começamos a ir a este nível de detalhe no nosso dia-a-dia, nós tomamos consciência o quanto nós ainda temos que trabalhar em nós mesmos.
e começamos a compreender o quanto é difícil mudar, o quanto é difícil ser melhor. E há uma coisa que acontece quando nós chegamos a essa conclusão. Nós olhamos para o outro e percebemos, eu sei que é difícil para ele também. E como já é tão difícil connosco, nós deixamos-nos de preocupar com os defeitos do outro. Porque a gente olha para nós e conclui, já tenho tanto que me preocupar comigo, não vou estar aqui a criticar o outro, a dizer que ele é isto, que é aquilo. Vou voltar essas energias para mim. Porque comigo já tenho trabalho suficiente. Então isso torna-nos mais compassivos, mais empáticos, mais tolerantes, mais capazes de perdoar o outro, porque sabemos que o outro também está no seu processo de aperfeiçoamento. E a pouco vamos nos aperfeiçoando. Vamos eliminando os resquícios de egoísmo, de orgulho que ainda nos impedem de amar como Jesus nos amou. Que ainda nos impedem de sermos divinos. De vivermos de maneira divina. Porque nós somos filhos de Deus e, portanto, temos potenciais divinos dentro de nós. Mas temos um conjunto de vícios, de maus hábitos, de equívocos, de tendências que ainda ofuscam a nossa luz. Então é justamente isso que nós pretendemos trabalhar. E Jesus sabia disso e por isso nos disse: um dia fareis tudo o que eu fiz e muito mais. E disse noutra oportunidade: brilhe a vossa luz. Então este é o convite da doutrina, que não faz mais do que resgatar a pureza espiritual e moral dos ensinamentos de Jesus, para que nós possamos aplicá-la na nossa vida prática e brilharmos a nossa luz. Então não é para andarmos a pregar, a converter os outros, porque a maior pregação que nós podemos fazer enquanto espíritas cristãos é através do exemplo. E se o nosso exemplo for bom, nós nem precisamos abrir a boca, porque basta estarmos presentes e sermos bons, que isso falará mais alto do que qualquer palestra. Até lá, nós damos palestras. Porque estamos no caminho. Então que Jesus nos abençoe e que continue a inspirar-nos neste esforço de cada um de nós de nos aperfeiçoarmos e de colocarmos em prática os seus ensinamentos. Muita paz.